Sejam muito bem-vindos ao podcast Assuntos Concretos, Nada de Armação. Esse podcast é produzido pelos acadêmicos da 7ª fase de Engenharia Civil do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Criciúma, e faz parte do projeto de extensão desenvolvido na Unidade Curricular de Estruturas de Concreto Armado 2. Somos 6 alunos orientados pelos professores Bruna e Renato. Hoje iremos explorar uma série de temas referentes a estruturas de concreto armado. Nos próximos episódios você terá minha companhia, que sou o João. Eu que sou a Ellen. Eu que sou o Claudinei. Eu que sou o Gabriel. Eu que sou a Maria Eduarda. E eu que sou o Samuel. E também da professora Bruna, que sou eu, e do professor Renato, que somos engenheiros civis e docentes na área de projetos de estruturas da construção civil no IFSC Campus Criciúma. O podcast surgiu com o intuito de compartilhar os conhecimentos na área de estruturas de concreto para toda a comunidade externa e interna e também para aqueles que são curiosos do tema, mas deixando claro, nada de armação por enquanto. Então vamos iniciar esse episódio com um questionamento. O que é concreto armado? Inicialmente, vamos entender o que é concreto. Quando misturamos cimento e água, temos uma pasta de cimento. Se colocarmos areia nessa pasta, temos uma argamassa, que usamos para rebocar a parede, assentar a alvenaria. Se adicionarmos brita nessa argamassa, temos o que chamamos de concreto simples. Já o concreto armado é um tipo de estrutura que faz uso da junção entre o concreto simples e o aço. O concreto simples é a união entre cimento, água, agregados, que geralmente são areia e brita, e eventualmente algum aditivo ou adições. Já o aço, basicamente, é uma liga metálica composta de ferro e carbono. É o casamento perfeito. A resistência à compressão do concreto e a resistência à atração do aço juntos formam uma união estável, o concreto armado. Mas o que é resistência à compressão? Você tem uma régua em casa? Coloque ela em pé em uma mesa e tente pressionar ela sobre a mesa. Você está fazendo aí um esforço de compressão, tentando diminuir o tamanho da régua. O concreto simples, ele por si só, ele vai resistir muito bem a esse esforço de compressão, que é o apertar, o tentar diminuir. Só que ele acaba não resistindo muito bem aos esforços de tração. E resistência à tração, o que é? Pegue essa mesma régua e agora tente puxar as duas extremidades. Você está tentando esticar a régua, certo? Esse é um esforço de tração. O concreto simples já não resiste muito bem à tração. Apenas cerca de 10% da sua resistência à tração é a tração. Em síntese, esse é um dos motivos pelo qual usamos o concreto combinado ao aço, formando esse belo par. Na maior parte das estruturas, temos tração e compressão trabalhando simultaneamente, por isso empregamos o concreto mais o aço. Quando nós flexionamos essa mesma régua, temos um exemplo de tração e compressão atuando juntos. Chamamos então de concreto armado, porque com esse aço nós fazemos a chamada armadura, que é o conjunto de barras de aço dobradas e cortadas conforme o projeto estrutural. Os principais diâmetros de aço que temos na construção civil variam de 5 a 40 milímetros. O projeto estrutural define quais são os tamanhos dos elementos estruturais e também como será a armadura desses elementos, como o diâmetro da barra, a posição, a distância entre barras, entre outros pontos muito importantes para garantir o correto desempenho da estrutura. Tá, pessoal, mas agora, para os nossos ouvintes, qual a diferença entre aço e ferro? É a mesma coisa? São diversas as características que tornam os dois elementos diferentes. A primeira delas é que o ferro é um metal puro. Já o aço é um material derivado do ferro, que foi criado com a intenção de ser mais resistente, maleável e fácil utilização por conta da ligação entre ferro e carbono. Agora, para ninguém mais confundir os principais elementos que compõem uma estrutura de concreto armado, vamos entender as diferenças entre o pilar, a viga e a laje. A laje é um elemento superficial, provavelmente você está pisando sobre ela agora.
Sobre a laje você vai escolher um lindo piso cerâmico para sentar, ou talvez um carpete. As lajes podem ser de vários tipos. As de concreto geralmente têm de 10 a 15 centímetros de espessura. Já as vigas são os elementos lineares que ficam na horizontal, geralmente embaixo e em cima de paredes e servem de apoio para as lajes. Os pilares são parecidos com as vigas, mas ficam na vertical e recebem a carga que vem das vigas. Muitas vezes ouvimos o nome de coluna para se referir ao pilar. Geralmente, os pilares que são circulares são chamados de colunas, mas na área tratamos tudo como pilar. Temos também outros elementos, como as sapatas, que são elementos de fundação. Pode ser que você nunca tenha visto uma, já que elas ficam embaixo da terra, recebendo todas as cargas da edificação e transferindo para o solo. Por isso, temos que analisar muito bem o tipo de solo do terreno que vamos construir para verificar o tipo de fundação adequada. São diversos os tipos de fundações possíveis. Quem vai saber a melhor opção para cada obra é o seu engenheiro civil. Em resumo, as cargas de que tanto falamos são basicamente o seu peso, o peso dos pisos, dos móveis, o peso próprio da estrutura, enfim, tudo aquilo que está sobre a laje. Toda essa carga vai ser transferida para as vigas, que por sua vez descarregam nos pilares, que então conduzem essas cargas até a fundação, onde são dissipadas para o solo. Existem algumas variações nesse caminho das cargas, mas em geral é assim que funciona. Então, para não esquecer mais, repita comigo. As vigas são na horizontal e os pilares são na vertical. Agora pense comigo, quantas estruturas diferentes de concreto armado você já viu por aí? Quantas formas o concreto pode assumir? Lembre das construções de Brasília, dos arranha-céus imensos, as barragens, pontes, ou pode ser até mesmo a sua casa. Nos próximos episódios, vamos abordar temas relacionados a esta área e vamos receber alguns convidados. Fique ligado e até a próxima.